Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer mais um subsídio bíblico, teológico, dentro do tema do nosso trimestre, que é vocação, você nasceu para isso. E a lição que nós iremos abordar hoje é a lição de número 6, que tem por título Derrubando o Muro entre o Sagrado e o Secular. Os objetivos da nossa lição é entender o quanto o dualismo do sagrado e secular é danoso à missão da igreja, analisar os perigos do silêncio da igreja em algumas esferas sociais, refletir sobre como podemos ser relevantes a partir da nossa vocação. No nosso Para Refletir, nós temos uma frase aqui do pastor Charles Spurgeon, que diz assim: para uma pessoa que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Texto bastante conhecido e que também iremos trabalhar no decorrer da nossa lição. Pois bem, já introduzindo o assunto da nossa lição, ou a nossa lição em si, eu queria trazer a realidade, a dicotomia que nós, como igreja, fazemos, às vezes de maneira até inconsciente, que é a dicotomia ou a separação entre sagrado e secular. Logo de cara nessa introdução, eu trago uma abordagem a respeito de um período da minha vida, que foi a época da faculdade, quando, conversando com outro colega de curso, que também era cristão, ele, ao ser perguntado por mim sobre qual era o seu serviço, ou o seu trabalho, ele me deu uma resposta com outra pergunta, que foi a seguinte: você está se referindo ao meu serviço secular ou o serviço que eu desenvolvo na igreja a qual eu congrego, a qual eu pertenço? E essa resposta dele, né, devolvendo uma outra pergunta, me fez questionar comigo mesmo sobre essa dicotomia, essa separação, né, que muitas vezes nós fazemos no piloto automático, ou até mesmo de maneira inconsciente, no nosso dia a dia quanto igreja, onde muitas vezes nós consideramos que aquilo que fazemos na igreja, aquilo que fazemos aos domingos, é algo sagrado, é algo que nós fazemos para Deus, é algo que fazemos como um serviço de adoração ao Senhor, mas que aquilo que nós fazemos de segunda a sábado é algo considerado secular. E esse ponto aqui que eu quero introduzir, eu quero levantar isso daqui como um equívoco. Eu quero apresentar isso daqui como um equívoco. E também orientar os irmãos, aos professores, que façam da mesma forma para os seus professores. Porque isso me trouxe inquietação na época e eu acho que é importante a gente trazer isso também para que isso seja uma inquietação para a juventude, de que eles não abracem essa mentalidade, não abracem esse discurso de separação, certo? Porque ela é muito danosa para a nossa vocação e é muito danosa inclusive para a missão da igreja. Nós vamos entender o porquê. No tópico 1, ele tem por título o seguinte: descortinando o equívoco, ou seja, o equívoco entre a dicotomia ou a separação entre sagrado e secular. Vamos lá. O motivo da minha inquietação é que quando você para refletir sobre essa questão de separar entre aquilo que eu faço no âmbito religioso é sagrado, é para Deus, é adoração, e aquilo que eu faço
no âmbito da minha rotina, numa vida cotidiana, é considerado algo secular, ou seja, não é algo para Deus, certo? Faz com que a gente possa questionar. Porque se a gente está colocando um fundamento que representar Deus, no caso a nossa vocação, que é representar Deus em todas as esferas da vida, qual tipo de área não poderia ser considerada, por exemplo, adoração ao Senhor, não poderia ser considerado até mesmo um culto ao Senhor, certo? Que não seria sagrado, como a própria frase do Charles Spurgeon propõe, que para um cristão tudo aquilo que ele faz é sagrado, nada é secular. E isso pode ser considerado um equívoco, porque isso acaba trazendo um sentido totalmente não cristão. A palavra secular, ela traz um sentido totalmente de ser desligado da fé que nós professamos. Como assim? A gente já pode ter até mesmo falado isso em alguns momentos, de que nós temos um trabalho secular, de que nós ouvimos música secular, ou que existe música secular, e que existe filme secular, ou que nós fazemos na faculdade um determinado curso secular. Às vezes fazemos essa distinção para diferenciar, por exemplo, de um curso teológico ou de um curso promovido pela igreja. Mas o que significa a palavra secular? É importante, caro professor, trabalhar isso com os alunos para que a gente coloque alguns fundamentos, principalmente naquilo que a gente vai desdobrar nas lições posteriores. Vamos lá. A palavra secular, ela é derivada da palavra século. E no original grego, no Novo Testamento, Paulo ele vai utilizar essa palavra, que ela deriva da palavra grega aion, que significa período de tempo ou uma era que está sendo vivida. Então, Paulo ele se apropria dessa palavra para explicar que a era em que vivemos, o tempo em que vivemos neste mundo, né, nessa sociedade, nessa civilização, certo? Que a humanidade está presenciando, é uma era má, é um tempo má, ela é governada por Satanás através de um sistema de valores caído, ou seja, um sistema de valores a partir de uma mentalidade pecaminosa, e que esse sistema de valores é o que vai dar base, por exemplo, à afirmação de João na sua primeira carta, quando ele diz que o mundo jaz no maligno. E partindo desse ponto, se a palavra secular é derivada da palavra século, certo? E tem todas as implicações aqui que nós abordamos, todas as vezes que um cristão, por exemplo, ainda que de maneira inconsciente, afirme que ele está desenvolvendo um trabalho secular, que existe, por exemplo, música secular, que ele vai ver um filme secular, que ele vai fazer um curso secular, nada mais que ele está afirmando que ele está produzindo ou vivendo algo, certo? Para esse sistema de valores caído que é governado por Satanás. E todas as vezes que um cristão faz isso, certo? Ele está negando o senhorio de Cristo nessas áreas. Percebe? Então, esse entendimento dicotomizado, muitas vezes, ainda é fruto de uma ótica do Antigo Testamento, uma ótica equivocada também, de que aquilo que nós fazemos para Deus, nós fazemos no templo, que adorar a Deus é adorar na igreja local, e de que muitas vezes a nossa fé não tem nada a ver com as outras áreas da nossa vida. Então, ainda que a gente pense dessa forma, a gente começa a fazer afirmações em outras áreas da nossa vida, certo?
por conta desse entendimento que são falsos, que são enganosas, que são sofismas. Tem até aparência de verdade, mas nos leva ao erro e muitas vezes nos leva ao erro de não cumprirmos a missão de Deus, de não vivermos a vocação que Deus tem para nós, que é a vocação de representá-lo no mundo, em todas as áreas, por conta desse entendimento errado. Aí a gente começa a nos relacionar com áreas da vida e com coisas que nós produzimos como seres humanos, certo? E como cristãos a gente começa a fazer essa dicotomia. Aí a gente começa a levantar questionamentos sobre, por exemplo, que tipo de música que a gente pode ouvir. Aí, muitas vezes, como evangélicos cristãos, nós afirmamos que só podemos ouvir músicas que são do mercado gospel. Né? Não podemos ouvir músicas seculares, porque são músicas mundanas, são músicas que não têm nada a ver com Deus, que fazem parte somente da cultura do mundo. E o trabalho? Ah, não, o trabalho é apenas o lugar que Deus usa para fornecer o meu ganha-pão. Né? E o estudo? Não, o estudo é apenas uma ciência, um conhecimento que eu adquiro para que eu possa crescer profissionalmente. E a política? Não, a política é algo que Deus não tem nada a ver com isso. Percebe? A gente vai caminhando para um isolacionismo social, em que a gente sim convive com essas áreas, mas convive como se Deus não existisse. Como se nós não representássemos a Deus. Né? Isso a gente pode cair sim numa prática de isolacionismo, como eu já disse, certo? E essa prática, muitas vezes, vai fazer com que a gente não tenha um engajamento social, cultural, certo? Que promova o evangelho, que anuncie o evangelho, que faça com que o evangelho venha transformar todas as esferas da vida. Esse entendimento equivocado faz com que a gente perca muito desse engajamento missional, se a gente puder chamar dessa forma. Por quê? Porque esse isolacionismo vai fazer com que a gente permaneça apenas no nosso gueto, produzindo uma subcultura evangélica, certo? E a gente vai entender isso daqui principalmente agora no tópico A, que diz assim, o título do tópico A, ou do subtópico A. Secularismo, que bicho é esse? Né? Se a gente parar para pensar, a gente começa a estudar um pouco sobre a história da igreja, principalmente após a Reforma Protestante, no século XVI, a gente vai ver que a Reforma Protestante ela resgatou muitos valores da fé cristã, não somente valores envolvendo a soteriologia, mas valores que traziam implicações para a vida prática, para a vida cotidiana. Resgatando valores, por exemplo, de que todo cristão, todos aqueles que professam fé em Cristo, todos aqueles que são discípulos de Jesus, eles também são sacerdotes. E a função sacerdotal, quando a gente vai para a Bíblia, que já foi trabalhada inclusive em lições anteriores, é uma função de adoração a Deus, servindo a Ele através daquilo que nós fazemos também na vida cotidiana, ou seja, servindo o próximo, servindo a nossa família, servindo no nosso trabalho, através da nossa profissão, servindo as pessoas através dos dons e talentos que nós recebemos. E isso fez com que a igreja tivesse um engajamento econômico, social, cultural, promovendo ações e promovendo transformações em várias áreas da sociedade, como educação, arte, economia, comunicação, certo? Fazendo com que houvesse um impacto positivo na sociedade, principalmente naquilo que era a Europa até então. Então, quando a gente vê todo o desenvolvimento econômico, social, cultural que a Europa experimentou após aquele período da Renascença, foi ocasionado por conta da Reforma Protestante, por conta do resgate dos valores do Evangelho, que traziam implicações para todas as esferas da vida daqueles que se consideravam discípulos de Jesus.
Não era possível apenas associar a fé àquilo que era feito nos templos, nos cultos, nas reuniões religiosas, mas a fé trazia implicações práticas para todas as esferas da vida por conta do resgate desse sacerdócio, de representar a Deus em tudo, em todas as áreas da vida. E foi isso que fez a Europa florescer. É importante apontar, querido professor, para os nossos alunos, nas classes, escola bíblica, o poder que o Evangelho tem de transformar uma sociedade. O poder que o Evangelho tem de redimir uma sociedade, de redimir a cultura daquela sociedade, de positivamente contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Dentro dessa realidade, a gente vai ver também a Europa, durante aquilo que a gente pode chamar de Idade Moderna, ela perdendo essa influência, a igreja perdendo essa influência de positivamente impactar a sociedade. E por que que isso acontece? Porque a igreja ela começa a perder durante esse período a capacidade de se conectar com as novas gerações, com os adventos que há na tecnologia, que há da indústria, novos comportamentos sociais que começam a surgir socialmente, e por conta até mesmo de defender um discurso moralista como uma única pauta, muitas vezes num movimento puritano de santidade, a igreja foi perdendo a sua relevância social, foi perdendo a sua conexão com a vida cotidiana. E isso levou a pensadores questionarem a necessidade, até mesmo de Deus e da igreja na sociedade. Já que tudo aquilo que a sociedade produzia era mundano, tudo aquilo que a sociedade produzia em termos de cultura, em termos de arte, em termos de economia, em termos de educação, era considerado algo perigoso para a santidade da igreja. Isso fez com que a própria sociedade rejeitasse a presença de Deus ou do discurso cristão na própria sociedade. Ou seja, já que você, igreja, está dizendo que tudo aquilo que a gente produz é produzido a partir de algo pecaminoso, é produzido de algo que foi corrompido, foi produzido a partir de algo que pode comprometer a sua santidade, então é o seguinte, vocês não têm nada a contribuir, vocês também não têm nada a dizer nessas esferas, como educação, economia, arte, né? Entretenimento, certo? Então vocês ficam isolados aí no seu mundo, que vocês escolheram ficar isolados, e nós continuamos vivendo a vida normal, a vida cotidiana, como se Deus e a igreja não existissem. E com isso a igreja foi perdendo a sua relevância. E com isso a igreja foi se isolando como um sal no saleiro. Ou seja, o sal no saleiro não tem efeito nenhum se ela não estiver em contato com o alimento. E esse movimento da sociedade produziu aquilo que também podemos chamar de secularismo. Ou seja, o secularismo é uma reação da sociedade ao não envolvimento da igreja com a própria. Ao fato da igreja querer se isolar para preservar a sua santidade e não se envolver com a sociedade, condenando toda a sociedade com as suas práticas e com aquilo que ela promovia, aquilo que ela desenvolvia nessas esferas, fez com que a sociedade, então, considerasse que a fé cristã não era relevante para ela mesma. E isso gerou esse movimento chamado secularismo. Então, nos dias de hoje, por exemplo, a própria Europa ela é considerada um continente secularizado. E também considerado um continente pós-cristão, ou seja, pós-fé cristã.
afirmando de que a igreja, de que o evangelho é algo que já foi ultrapassado pela própria sociedade. E se a gente parar para pensar, a igreja, ela tem culpa no cartório enquanto a isso. Por quê? Porque isso é consequência desse isolacionismo, entre essa separação em que aqui nós afirmamos, muitas vezes, de que aquilo que a gente faz no âmbito religioso é sagrado, é para Deus, é santo, e que aquilo que a gente faz na vida cotidiana, aquilo que a sociedade está produzindo, é necessariamente mal e é necessariamente secular, não tem nada a ver com Deus. A partir já do tópico 2, a gente já começa a olhar para uma outra perspectiva, para uma outra proposta, que a gente pode considerar essa proposta sendo a proposta de um evangelho integral. É praticamente colocar aquilo que nós trabalhamos, por exemplo, na lição de número 4, a respeito da redenção da nossa vocação, certo? Em um modus operandi, ou seja, colocar esses conceitos, esses aspectos redentivos do evangelho em prática para influenciar essa sociedade e a cultura que está ao nosso redor. Como? Seguindo o exemplo de Jesus. Nesse tópico 2, a ideia aqui é que a gente consiga trabalhar com a juventude um resgate, principalmente de um evangelho integral, um evangelho que influencia todas as áreas da vida, um evangelho que não é desconectado, onde a gente considera aquilo que a gente faz no âmbito da igreja espiritual e aquilo que a gente faz no âmbito da vida cotidiana como material. Não. E a gente precisa olhar, por exemplo, de Jesus nos evangelhos, onde Jesus ele não faz essa separação, onde Jesus, de maneira intencional, ele traz a realidade espiritual para a vida cotidiana. Ele une novamente aquilo que foi perdido no Éden com Adão, fazendo essa junção novamente daquilo que é espiritual com aquilo que é a vida cotidiana, aquilo que é material. Jesus ele traz uma abordagem diferente daquilo que os gregos tinham de pensamento daquela época, que inclusive influencia o pensamento pós-moderno dos nossos dias, que era esse pensamento dicotomizado, de que o que era importante, que era valioso, era o espiritual, e que a matéria é má, que tudo aquilo que a gente faz e produz nessa vida é mal. Então não importa o que a gente faz com a matéria, importa é a alma, importa é o espírito. Mas Jesus ele vem trazer um entendimento que tudo é importante para Deus, que todas as coisas criadas, que tudo aquilo que o ser humano desenvolve, produz em sua vida é importante para Deus. E se tudo é importante para Deus, eu preciso me envolver com todas as esferas da vida. Eu preciso me engajar com todas as coisas existentes e criadas nesse mundo. Partindo desse ponto, a gente vai ver um Jesus que ele não vem para atender às expectativas, por exemplo, dos religiosos dos seus dias. Ele não vem para atender a expectativa, por exemplo, dos fariseus e saduceus que esperavam uma mudança política, governamental. Ele não vem para atender, por exemplo, as expectativas dos zelotes de um reino que seria um reinado de Israel que seria instaurado, restaurado a partir de um novo rei, a partir principalmente da força. E também não veio para atender às expectativas dos essênios quando os mesmos se isolavam da sociedade para não se contaminar, para não se corromper. Pelo contrário, Jesus ele veio e ele se envolveu com todo tipo de pessoa sem se corromper. Jesus ele veio e se envolveu com a cultura dos seus dias e influenciou toda a cultura da humanidade na história a partir de um movimento intencional. De quê? De comunicar o evangelho, de compartilhar valores, de compartilhar princípios com a sociedade da sua época. Não deixando se influenciar com o seu discurso e com o seu modo de viver e influenciando essa sociedade a partir do seu estilo de vida.
E nós estamos falando de Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, ele também é homem. E ele sendo um homem, ele influenciou toda a realidade da humanidade até os nossos dias. De que forma? Anunciando o reino de Deus. Aqui, caro professor, o ponto essencial é demonstrar para os alunos que, seguindo o exemplo de Jesus, o estilo de vida de Jesus, a partir daquilo que Jesus pregava e vivia, e se envolvendo com a cultura da nossa sociedade, é possível sim influenciá-la positivamente com os nossos valores, com os nossos princípios. Seguindo o exemplo do que ele disse que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que usou fermento para aplicar ao fazer um pão, e esse fermento ele acabou influenciando toda aquela massa, fazendo ela crescer. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, nós não precisamos ser muitos, nós precisamos manter a nossa essência. O reino de Deus é semelhante àqueles que mantêm a sua essência diante de toda a proposta daquilo que está sendo feito na vida cotidiana, e ele consegue influenciar o todo, mesmo ele sendo pouco no contexto que ele está inserido, seja, no nosso caso, na família, seja no ambiente de trabalho, seja na política, seja na educação, seja na artes. Esse envolvimento nosso vai fazer com que os nossos valores influenciem, que os valores do reino de Deus que estão presentes em nossas vidas influenciem a nossa sociedade. Partindo para o tópico 3, a gente vai ver isso de maneira muito clara, já no título, que é trazendo essa realidade da passagem de Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que é sobre ser sal da terra e luz do mundo. No Sermão do Monte, a gente vê Jesus fazendo essa analogia e nos comparando, os seus discípulos ao sal e à luz. Elementos que possuem características e funcionalidades específicas. E ele vai fazer essa comparação para quê? Para demonstrar qual é a nossa identidade e qual é a nossa vocação. No tópico A, ou no subtópico A, diz o seguinte, que vocês são o sal da terra. É uma das afirmações que Jesus faz nesse texto. E é interessante que ele não fala que a gente é o sal do céu. Ele fala que a gente é o sal da terra. E essa afirmação de Jesus, mesmo que nós tenhamos uma identidade celestial, nós precisamos refletir de que, se o sal é da terra, é necessário que esse sal tenha um envolvimento com as realidades da terra. Que o sal tenha um envolvimento com aquilo que é realizado na terra. Onde nós não podemos nos isolar apenas numa expectativa da volta de Jesus, ou até mesmo quando a gente vai para a doutrina escatológica de que nós estamos aguardando um arrebatamento. Não, a nossa expectativa é da vinda de um reino. Enquanto esse reino não vem, nós precisamos representá-lo de maneira digna. E como é que nós fazemos isso? Nos envolvendo com a sociedade ao nosso redor. Se o sal ele permanece no saleiro, ele apenas tem uma aparência estética. Ele não transforma nada, ele não influencia nada, ele simplesmente tem um aspecto estético, decorativo. Mas a nossa vocação não é essa. A vocação do sal e a nossa vocação dentro desses aspectos que Jesus está demonstrando não é esse. A nossa vocação é de estar em contato com a sociedade. A nossa vocação é de se envolver com a sociedade, sem perder o nosso sabor, sem perder as nossas características e funcionalidades como representantes do reino de Deus. Então, diante dessa realidade, nós precisamos estar em contato com pessoas. Nós precisamos estar em contato com a sociedade. Isso traz implicações diretas ao se envolver com a educação, ao se envolver com as artes, ao se envolver com a cultura, ao se envolver com o nosso trabalho de maneira, com a cosmovisão cristã, ao se envolver com política também. Não podemos nem demonizar a política, nem podemos achar que a política
a solução para os problemas do mundo. Mas é uma esfera social que o cristão, entendendo que ele é chamado a representar a Deus em todas as esferas, isso implica em dizer que ele precisa ter um envolvimento político. Porque já que é da política que saem as legislações, é da política que saem as ordens que vão impactar a vida das pessoas em sociedade, nas cidades, nos estados, no país. Então, se envolver com política é amar o próximo. Se envolver com política sem corromper o seu caráter, sem negociar os valores e princípios do reino dos céus, é amar o próximo. Então, diante dessa realidade, a gente vai ver que o sal ele tem algumas características, e é importante salientar isso com os alunos em sala de aula. Que o sal, dessa maneira, ele tem uma funcionalidade de dar sabor aos alimentos. E dessa mesma forma, como diz aqui o primeiro subtópico, que é dar sabor à vida das pessoas. Então, dar sabor à vida das pessoas é se envolver com as pessoas. É compartilhar com elas o amor que nós recebemos de Jesus. É a gente conseguir dar sabor, muitas vezes, a uma vida que é carregada de experiências destrutivas que essa pessoa teve ao longo da sua história. Mas, devido ao amor de Jesus estar nas nossas vidas, a gente consegue trazer para essa pessoa sentido à vida a partir do amor de Jesus, a partir daquilo que a gente compartilha, que nós também estamos experimentando através de um relacionamento com Jesus. O sal também ele tem uma característica de provocar sede nas pessoas. E ao nos relacionarmos com as pessoas e compartilhar desse amor de Cristo, nós fazemos com que as pessoas se tornem sensíveis e receptivas àquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai comunicar às pessoas. Então, ao amar as pessoas, nós fazemos com que as pessoas elas estejam receptíveis ao que a gente vai comunicar a elas. Aquilo que a gente vai pregar para elas. Muitas vezes a gente quer pregar o evangelho para as pessoas, mas muitas vezes a gente não ama as pessoas que estão ouvindo a nossa pregação. Então, provocar sede nas pessoas é amar as pessoas. Para que as pessoas se questionem por que é que nós estamos amando elas. Nós estamos nos dedicando e dedicando tempo a cada uma delas. Muitas vezes mesmo quando elas não são receptíveis ao evangelho. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a ter sede daquilo que a gente possui, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente está vivendo. E ter sede vai fazer com que elas estejam também receptivas a receber a água da vida, que é Jesus. É através dos relacionamentos que nós podemos praticar essa identidade de ser sal da terra. E o terceiro ponto é de preservar. O sal tem essa característica, essa capacidade preservadora. O sal, por exemplo, em contato com a carne, como era utilizada, por exemplo, quando não havia refrigeradores, geladeira, nos tempos antigos, principalmente nos dias de Jesus, ele tinha uma característica de preservar os alimentos, preservar a carne, como eu já bem disse. Então, nós, nessa sociedade, nós temos a característica de preservá-la. Ainda que a sociedade tenha abraçado esse movimento de secularismo, certo? De rejeitar a Deus, de rejeitar a fé que nós professamos, de rejeitar os valores que nós cremos, nós temos o papel de nos posicionarmos em favor daquilo que a Bíblia afirma ser a verdade. E dessa forma, nós também preservamos a sociedade em que vivemos a partir desses valores e princípios que muitas vezes são replicados por leis, que são replicados a partir de costumes que vão influenciar a sociedade. E isso vai evitar com que a sociedade ela venha entrar em uma degradação moral, que a sociedade venha apodrecer, literalmente, em seus comportamentos.
Então, esse envolvimento social da igreja, esse movimento intencional de se envolver, muitas vezes, com os problemas da sociedade, né, vão fazer com que a sociedade seja preservada, em vez de nos isolarmos no nosso gueto religioso, no nosso gueto evangélico. Vai fazer com que a igreja preserve a sociedade. E de que forma muitas vezes a gente pode fazer isso? Em vez da gente simplesmente achar que a gente pode produzir música gospel, que a gente pode produzir filme gospel, que a gente pode produzir escolas apenas voltadas ao público cristão. Nós deveríamos, por exemplo, estar envolvidos culturalmente, estar envolvidos educacionalmente com a sociedade, para que a gente possa formar essa mentalidade dos valores e princípios do reino de Deus na sociedade. Então a gente poderia muito bem produzir músicas que não seriam apenas para o público cristão, mas músicas que seriam carregadas dos valores e dos princípios do Evangelho. Caro professor, você tem a oportunidade, juntamente com os jovens, com seus alunos em sala de aula, de trazer uma nova reflexão, ou resgatar essa reflexão, de que os cristãos têm muito mais a dizer à sociedade. Porque se existem muitas músicas, por exemplo, que comunicam práticas e comportamentos imorais, é porque não foi apresentado, por exemplo, o que o Evangelho tem a dizer sobre amor, sobre família, sobre amizade, sobre relacionamentos. E a gente está abrindo mão disso para que pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que muitas vezes não são nem imorais, são amorais, ou seja, não possuem um padrão de valor. O padrão de valor dela é relativo. Influencia a mentalidade da sociedade. Mas quando a gente se envolve com a sociedade, a gente preserva essa sociedade. No tópico B, a gente vai trabalhar sobre essa identidade que nós, cristãos, temos de ser luz do mundo. E a palavra luz, ela traz um sentido de conhecimento da verdade. Então, Jesus, por exemplo, ele se apresenta em algumas passagens como ele sendo a luz do mundo. Enquanto ele estava na terra, ele era a luz do mundo. Mas no texto de Mateus 5, no Sermão do Monte, ele vai afirmar que nós, discípulos, somos a luz do mundo. E nós vamos analisar agora algumas implicações sobre o que é ser luz do mundo. No ponto aqui desse subtópico, ser luz é proclamar a verdade. Então, ser luz não é guardar a verdade para declarações nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nas nossas escolas bíblicas apenas. Ser luz do mundo é trazer a realidade da nossa vida com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de faculdade, de escola, com os nossos familiares, essas verdades e compartilhá-las de maneira natural, porque é algo que rege a nossa vida, é algo que direciona o nosso viver. Então, ser luz do mundo é trazer o conhecimento da verdade para questões essenciais da vida. E não simplesmente ficar com medo do contraditório, ficar com medo de um posicionamento contrário. Não, é se posicionar, é proclamar a verdade, ainda que isso desagrade as pessoas. E o segundo ponto nesse subtópico é ser luz, é denunciar o mal. Então a ideia aqui é trazer realmente uma voz profética à nossa geração, de que denuncia as obras que são consideradas obras das trevas na nossa sociedade, onde a corrupção não pode ser considerado algo normal, onde fazer algo injusto pode ser considerado algo normal,
simplesmente porque a grande maioria está fazendo. Não. Ser luz é denunciar essas práticas de injustiça, é denunciar a corrupção, é denunciar a mentira, é denunciar o engano, é denunciar, por exemplo, práticas na família como o adultério, como o abandono de mulheres, como o abandono de filhos, é denunciar práticas nos negócios que muitas vezes são práticas ilegais, é denunciar muitas vezes práticas de passar o outro para trás no ambiente profissional, de puxar o tapete do colega de trabalho. Então, ser cristão e ser luz do mundo é denunciar essas práticas do mal. É iluminar todos que estão em escuridão para levar em consideração o que é que Deus pensa a respeito daquelas questões. É trazer de volta o discurso de que aquilo que Deus pensa a respeito da realidade da nossa sociedade é importante. Aquilo que foi perdido principalmente durante o período da Idade Moderna. E nesse ponto é denunciar aqueles que praticam o mal. Não é se contentar, não é se conformar, é iluminar a todos que convivem conosco em sociedade. É para que esses mesmos também possam enxergar a si mesmos diante de Deus, certo? E que possam se arrepender e que possam, como diz o texto, inclusive de Mateus capítulo 5, nessa passagem, glorificar o nosso Pai que está nos céus. No tópico 4, a soberania das esferas, a gente traz de volta esse cristão que foi um pastor e teólogo, que é o Abraham Kuyper, assim como nós citamos, por exemplo, na lição 4, que ele conseguiu, sendo um discípulo de Jesus, ser influente na sua sociedade, mesmo não apenas sendo um pastor, mas também sendo um estadista, primeiro-ministro da Holanda, alguém que pensava a sociedade a partir da sua vocação. Ele acreditava que nós cristãos, os discípulos de Jesus, nós fomos vocacionados para ser arquitetos culturais, ou seja, não apenas não se corromper com a cultura presente na sociedade, mas nós fomos chamados para moldar a cultura da nossa sociedade, nós fomos chamados a trazer as verdades de Deus, como eu já disse, para esferas da arte, trazer o modelo de valores do reino dos céus para a economia, trazendo justiça, a não exploração de pessoas, o enriquecimento ilícito, por exemplo, ou até mesmo o enriquecimento exploratório de pessoas, mas trazer justiça para a esfera dos negócios, da economia, como eu já bem disse, trazer o reino de Deus para a educação, trazer o reino de Deus, né, para a esfera das mídias, de comunicação, onde, principalmente nos nossos dias, a gente vê nas mídias que as pessoas estão mais interessadas em noticiar informações sem se preocupar se aquilo é verdade ou não, sem se preocupar se aquilo é fato ou se é uma fake news. Mas o cristão, ele precisa estar comprometido com a verdade. E se o cristão atua, por exemplo, como um jornalista, ele precisa estar comprometido com a verdade, ele precisa comunicar a verdade, ele precisa ir atrás dos fatos. E o mesmo vai passar por outras profissões, né? Como na esfera da educação, sendo um professor, sendo um diretor de escola, sendo um diretor ou um reitor de uma faculdade, né? Pela esfera das artes, como a gente falou, sendo um compositor, sendo um cantor, sendo um artista, onde muitas vezes, no seio cristão, a gente condena alguém que é um artista ao afirmar que a nossa identidade é de adorador, quando, na verdade, não deveria ter essa dicotomia, onde um artista, assim, ainda que ele esteja encenando, ele está fazendo isso com a essência do Evangelho, para comunicar a verdade do Evangelho através daquele personagem. É alguém que não se vende simplesmente para alcançar, por exemplo, um papel em uma peça, em uma novela, em um filme. Ele não negocia os seus valores
certo? Por mais que isso ainda venha gerar com que ele venha perder papéis que vão ser considerados importantes e valiosos no mercado a qual ele atua, mas ele vai ser um representante de Jesus. Ele vai pôr um ponto de interrogação naquela esfera da sociedade, dizendo, olha, eu tenho valores superiores que dirigem a minha vida, que impedem que eu me comporte de qualquer maneira, de que eu trabalhe de qualquer maneira. Porque eu estou trabalhando primeiramente para glorificar a Deus, para representar a Deus, através da minha vocação, através dos meus dons, através dos talentos que me foram confiados. A mesma coisa na esfera, por exemplo, do governo, na esfera da política, né? A gente vê tanto cristão se envolvendo com a política de maneira errônea, negociando seus valores, seus princípios quando chegam a ser eleitos para exercer um cargo público, ou às vezes para trabalhar num gabinete, aceitam receber propina, aceitam receber dinheiro simplesmente para fazer vista grossa em relação a desvio de dinheiro. E a gente precisa formar na juventude, caro professor, um entendimento de que nós representamos o reino dos céus em tudo que a gente faça, que não há essa separação entre sagrado e secular, porque se a gente perpetuar isso, nós vamos estar ensinando a juventude a continuar agindo da maneira que bem entender em suas vidas quando chegarem na idade adulta. E pouco importa o que é que Deus pensa sobre família, pouco importa o que Deus pensa sobre trabalho, pouco importa o que é que Deus pensa sobre as artes, pouco importa o que é que Deus pensa sobre economia, sobre negócios. Importa que eu sirva a Deus aos domingos, importa que eu vou lá e devolvo o meu dízimo, importa que eu dou minha oferta missionária, isso já é o suficiente. Não, o Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho integral, que traz transformação integral para o ser humano e para a sociedade em que ele vive. Então nós precisamos engajar a nossa juventude com esse envolvimento social, cultural, demonstrando para eles que existem implicações do Evangelho na vida cotidiana. Certo? Caro professor, eu quero trazer aqui a indicação também, antes de nós concluirmos a nossa lição, aqui esse subsídio bíblico-teológico, eu quero trazer algumas referências, certo? Fazer algumas indicações. Primeiro, eu gostaria de indicar como um material que vai trazer base também para o seu entendimento, não só nessa lição, mas também naquilo que você vai comunicar com seus alunos dentro dessa temática, que é o livro A Missão Cristã no Mundo Moderno. É um livro do John Stott. Esse livro ele traz uma abordagem sobre como o cristão ele deve se posicionar corretamente na sociedade, pregando o evangelho, mas também praticando o evangelho nas esferas que ele está envolvido, certo? Tendo um diálogo com a sociedade e esse diálogo seja algo saudável, de uma forma que não venha comprometer a sua fé. A gente também não pode cair em extremos, nem se isolando da sociedade, mas também não podemos abraçar a cultura sem ter filtros. Não podemos simplesmente aderir a tudo aquilo que existe presente na nossa sociedade. E um outro livro que eu acho importante para a gente pensar, inclusive, essa cosmovisão cristã, a partir da realidade da igreja local, a partir da vida cotidiana, que é Fé Cristã Contemporânea, Cosmovisão Cristã, Igreja Local e Transformação Integral, onde os organizadores é o Leonardo Ramos, o Marcel Camargo e o Rodolfo Amorim. É um livro que vai trazer principalmente essa perspectiva que a gente pode chamar de neocalvinismo holandês. A partir dessa abordagem do Kuyper, a gente vai ver, por exemplo, o Doivert pensando filosoficamente, a gente vai ver o próprio Hans Huckmacher pensando arte e cultura, né? A gente vai ver uma abordagem também do próprio Bob Gutzwar, olhando a perspectiva da economia, de como um cristão
deve pensar economia, deve pensar negócios, né, a partir dos valores do reino dos céus. Essas são as indicações que eu tenho para deixar para vocês. E concluindo, a gente vem citar aqui, né, que a nossa vocação, ela passa pela responsabilidade de discipular todos que convivem conosco, fazendo convergir toda a criação para Cristo, cooperando para a consumação já anunciada na palavra, que diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Que você, caro professor, possa comunicar a partir desse entendimento e também dos materiais que iremos compartilhar no grupo do WhatsApp dos professores, a importância de nós derrubarmos o muro entre o sagrado e o secular. Que Deus te abençoe e te use na ministração dessa lição.